Porque 2014 foi quando eu assinei o primeiro contrato, então Contrato de faz. formação na altura. Aí entra pra eles como se eu tivesse. Entra pro. Acho que é no Gol que você viu? No 00. No Conhece? 00. Aí em Portugal vocês usam mais 00, né? Sim, sim. É, faz sentido. Quando eu entrei no clube, assim, comecei a fazer parte do clube profissional, foi quando assinei o primeiro contrato. Então, Foi aos 18 anos, não foi? 2014? foi 2016. Acho que foi 14, pelo que Não, dizia lá. não, não, não. Eu tinha 2014. Acho que foi quando. Eu já tinha assinado o contrato com 16 anos, mas acho que com 18 que. Não Ah, sei se é a partir do sub-20. Então eles devem. Porque no Brasil tem um sub-20 que é a partir dos 18. Então deve ter sim, sido quando eu comecei a fazer parte do sub-20. capaz. O gol vocês utilizam como, pronto, para as estatísticas, para ver a carreira, não é? Também. No Brasil o pessoal usa Ok, muito gol. ok. Pronto, começar por te perguntar no início como tudo começou. Como é que surgiu o teu interesse por futebol na infância? Cara, como você sabe, eu comecei bem cedo, né? Então, com 12 anos eu já estava no Atlético Mineiro. A mim, assim, eu nunca tive interesse em jogar, tipo, de ser jogador profissional, de foi mais assim, minha mãe para me tirar da rua, minha mãe me botava, eu estudava de manhã, então minha mãe me botava no jiu-jitsu, em luta, natação de tarde e à noite eu tinha futebol. Então, eu fui gostando e quando jogamos um campeonato na minha cidade, campeonato de bairro, não sei como se fala aí em Sim, Portugal, de rua, vá. distrito. Distrital, É, distrital. Ok. jogando campeonato de bairro, o time da outra cidade foi campeão e o treinador desse time foi chamar o meu amigo para ir para treinar na escolinha que foi campeão lá e tal. E aí eu pedi, falei assim, posso ir também? Ele falou assim, vai lá, aparece lá. Só que esse campeonato na época eu tinha 11 para 12. Esse campeonato era 14, 15. Então, como eu sempre tive uma estatura, eu sempre fui forte, já era alto, o Jogavas com cara, os mais velhos. é, quando eu cheguei lá, ele falou, pediu no colete, você joga de quê? Eu falei, sou meio atacante. E aí ele, quantos anos? Eu falei, tenho 12. Ele, ué, mas você estava jogando campeonato. Eu falei, eu tenho 12. Aí ele começou a. Aí, para me incentivar, ele começou a me dar dinheiro de passagem. Era todo dia 45 minutos para ir, 45 para voltar. E aí, para me incentivar, ele começou a me dar dinheiro de passagem. Aí começou a me dar chuteira. Então eu falei, opa, se eu fizer gol, jogar bem, vou ganhar mais coisa, vou ter um. Então ali começou o meu interesse se eu começar a jogar, a produzir, eu vou ter um retorno. Então ali que despertou o meu interesse e eu jogo bem. Eu continuei treinando nos 14, 15 anos e jogava na minha idade. Sentias Então muito na altura a diferença na faixa etária? sempre fui bem mais forte, bem mais alto que os outros da minha idade na época. E aí eu fiquei 2, 3 meses treinando com ele e ele falou: a gente quer te levar você e mais um para um teste no Atlético Mineiro. Aí, eu tinha 12 anos e ele perguntou se minha mãe deixava. Eu falei: não sei, vou falar com ela. E aí teve uma conversa, teve uma preparação para mim poder viajar, porque eu tinha 12 anos, então não, tinha que começar a dormir 2, 3 dias fora, para ir poder acostumando. E aí minha mãe foi liberando, meu pai foi liberando, eu jogava, ela via que eu estava gostando, que eu estava desempenhando, mas meu pai não é muito, não é que ele não é fã de futebol, mas ele não é aquele pai que fica presente no futebol, sabe? Pô, e Não aí, como é que foi o acompanha gol? tão de perto. Isso. Tipo, e aí, como é que foi o jogo? E aí, vai jogar quando? E aí, como é que foi o treino? Não é um pai que porque a gente é do interior do. Eu nasci no Maranhão, então a gente. Então, isso ele não teve isso na infância, ele nunca teve isso. Então, eu aceito tranquilo, já estou acostumado. E aí eu fui para o Atlético, fiquei 6 meses treinando. Lá só tinha a categoria 95 na época. Eu treinava com eles com os 95.
E aí teve o problema que eu te falei sobre a justiça. Teve ali nos clubes de Minas Gerais, no estado do Brasil, que eles pegaram e falaram, ó, quem tem 12 para 13 anos não pode ficar no clube, não pode estar treinando, porque o clube não tem essa categoria. Então, vocês não podem. O clube não tem registrado que tem essa categoria. Então, não tem como você treinar, não tem como você. E aí eu voltei para casa em final de 2008, em dezembro. E aí depois que eu fui para o Inter, para Porto Alegre em 2009, em março, maio, março, abril. No caso, no Atlético, não chegaste a jogar, só a treinar mesmo, durante aqueles meses. Só fiquei treinando, treinava com o pessoal. E eu até que fui emprestado, vamos dizer, para um time que tinha o Campeonato Mineiro na nossa idade, de 12 para 13 anos. E aí o Atlético falou: ó, como a gente não tem a sua categoria oficial, então se você quiser jogar o campeonato, você treina aqui a semana toda e no sábado você vai jogar o Campeonato Mineiro por essa categoria. Então, por esse clube, que o nome era Riachinho. E No, aí eu treinava e jogava pelo Campeonato Mineiro sub-12, sub-13. no caso, como é que foram esses primeiros meses de forma mais intensa no futebol? A experiência foi positiva? Então, eu gostei, porque eu ainda estava nessa. Foi boa, né? Porque eu ainda estava nesse aspecto. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver jogadores pô, mais velhos. Eu vi o Leandro Almeida, que na época. Quando, quando eu cheguei lá, eu era meia. Eu sempre fui meia quando eu comecei. Eu era meia atacante, volante, ponta, centroavante. Não centroavante, que eu movimentava muito, mas eu era muito meia. Então, quando eu cheguei no Atlético, eu fiz o teste de meia, treinei, e o treinador falou assim: Eric, você pode fazer a zaga ali, tá faltando. Então eu não tinha essa maldade, como hoje jogadores. Hoje você chega para um jogador de 12 anos que é atacante, meia, que é alto, ele vai falar assim, tu fala para ele, joga na zaga ali, ele vai falar assim, não, não quero não. O pai entra em campo, a mãe entra em campo e fala assim, não, meu filho é atacante, meu filho, então ele não vai treinar não. Então eu não ligava, eu nunca liguei pro. Eu queria estar ali. Para mim já era, pô, tô ali no clube, vou fazer. Jogavas em E qualquer aí eu, posição. desculpa, Jogarias em qualquer posição que o treinador te dissesse. jogaria em qualquer posição. E aí o treinador pegou, chegou pro meu empresário, o cara que me levou lá, falou: ah, a gente gostou dele, mas a gente quer que ele volte de zagueiro, ele vai voltar de zagueiro. Eu falei, tá bom, tudo bem. Voltei e quando eu comecei a ver jogadores, comecei a ver, pô, Leandro Almeida, que era um zagueiro na época, que passou pelo Palmeiras, Curitiba, jogou no Dinamo de Kiev, ele era da base do Atlético, então a, ele tinha subido da base, então eu olhava assim e falava, pô, quero ser igual ele, quero ser igual ele, e via outros jogadores que, pô, andava mais bem vestido, chuteira nova, então eu falei, pô, para mim poder ter essas coisas, eu preciso jogar. Então, isso que despertou o meu interesse. Eu vou jogar e vou conquistar minhas coisas. Então, foi ali que começou a minha virada de chave, como a gente fala no Brasil, a virada de chave para a realidade do futebol. Falei, pô, se eu começar a jogar bem, eu vou ter uma ajuda de custo. Porque tinha a pessoa, não, eu recebo ali 100 euros, né? No Brasil é R$ 600. Eu falei, pô, então eu também quero, mas só vai receber se tu estiver bem, jogando bem. Então, Era uma consequência. foi ali minha virada de chave para poder, assim, realmente falar, opa, o futebol pode me dar um retorno. Pode dar uma qualidade de vida melhor, não é? Isso. Exatamente. Foi ali que eu percebi que eu poderia ter uma qualidade de vida melhor fazendo o que eu gosto, né? Que até para mim era, era uma coisa que eu gosto e gosto até hoje. Então, falei, por que não me dedicar um pouco mais? Como é que no início de 2009 surgiu a oportunidade de ires para o Inter? Então, no Brasil a gente fala que a gente vai de teste, de avaliação. Então surgiu a oportunidade de ir para avaliação e eu fui numa avaliação que a gente chama de peneira no Brasil, né? É Sim. mais de 150 jogadores,
mais de 180, e só ficou, desses 180 jogadores, só ficou eu e mais dois. Ficou três jogadores só. E aí a gente foi selecionado para treinar com, com os atletas do clube, do Inter já, que era da categoria 96, que a gente chamava no Brasil. E aí eu fiz essa primeira avaliação com 180, não sei quantos jogadores, uns 4 dias, e depois entrei pro grupo e fiquei treinando uns 10 dias ali, e aí falou, a gente gostou, a gente vai ficar com você. E aí eu vou já no Inter, fiquei como zagueiro também, já segui já como zagueiro, não tentei mais pedir outra posição. Fiquei em zagueiro, me senti confortável, até porque eu sempre joguei futsal quando era pequeno. Eu tinha qualidade de meia, então de zagueiro, para mim, tava mais. Não tava confortável na época. Eu sempre me senti confortável, então a adaptação foi tranquila. Como é Voltar para a que, zaga. quando chegas ao Atlético, sentes alguma dificuldade na adaptação face aos colegas que já estavam integrados no grupo, no clube? Então, na minha idade 96, quando eu cheguei, não tinha muitos jogadores assim que eu falava, pô, os caras são muito bons. Quem tava lá no Atlético em 2008, que hoje é o jogador de nome, é o Kennedy, que jogou no Chelsea, jogou no. Tá na Espanha, agora não me recordo do time. Mas esteve na seleção brasileira, jogou no Flamengo no Brasil recente. Sim. Então ele tava lá. Então ele era o único jogador assim que eu falava, pô, esse moleque é muito bom. Mas os outros que eu lembrei agora, assim, não era assim, pô, caramba, é muito difícil. Vai ser difícil para mim. Até porque eu já tava treinando na categoria 95 com os jogadores mais velhos. Então, na minha idade, eu não via no meu ano, eu não via tanta dificuldade assim de seguir os trabalhos, nos treinos, mas quando eu treinava com jogadores de 95, aí sim, já um ano de diferença ali naquele momento ali já fazia um pouquinho de diferença para mim. Assim, fazendo um balanço geral dos anos na tua formação, qual é que achas que foi o papel quer do Atlético Mineiro como do Inter no teu crescimento? Como é que te ajudaram a evoluir? Cara, como eu saí muito novo de casa, com 12, 13 anos, eu acho que eu a minha a minha evolução como atleta e como homem, como pessoa, no Atlético eu não tive tanto tempo, mas eles dava escola, dava alimentação, e acho que no Inter foi onde eu fiquei 9 anos de clube, eu tive onde foi minha formação, eu tive, assim, o futebol me trouxe muita responsabilidade, por sair de casa muito novo, Independência, não é? e independência, responsabilidade, independência, saber resolver minhas coisas, saber entrar e sair dos lugares, assim, como pessoa e como atleta, o Inter eu tive todo o suporte possível e tanto psicóloga, nunca precisei, mas tudo que a gente precisava a gente tinha ao nosso alcance. Então, eu acho que no Inter foi no futebol me trouxe muita responsabilidade e independência como homem, como atleta. Olhando para trás, qual achas que foi o momento mais marcante, o melhor momento ao longo da tua formação? Quer um título conquistado, um jogo em si? Cara, acho que o mais marcante acho que foi quando eu tive a primeira convocação para a seleção de base. No sub-14, sub-15, no Brasil eles começam a convocar no sub-14, no sub-15, então teve a primeira convocação, eu não estava, e na segunda convocação eu já estava ali já esperando, o pessoal já tinha uns rumores falando e tal. Então, quando eu vi meu nome lá, porque lá no Brasil, na época, eles publicam no site, os jogadores não ficam sabendo antes por dirigente alguma coisa, eles publicam no site e depois avisam os clubes. Então, acho que minha primeira convocação foi um momento marcante.
Quando eu liguei pro meu pai, pro minha mãe, que querendo ou não, você tá entre os melhores da sua idade. No momento, em atividade jogando, você tá entre os melhores do Brasil. Então, isso, quando eu liguei para minha mãe, para o meu pai, eu tive que explicar para ela o que era a seleção brasileira, o meu pai também. Então, foi um momento muito marcante que eu lembro até hoje, que eu olhei o site, eu ficava no celular atualizando, para poder ver se seria convocado ou não. Mas depois dessa tive outras oportunidades também. Mas acho que na formação acho que é o momento mais marcante. Os títulos também foi bem importante, mas acho que a primeira convocação assim na seleção foi que mais me marcou na formação. Lembras do momento onde é que estavas e como é que reagiste à convocatória? Com quem é que... Eu tava com o celular, tava no celular, eu tava no alojamento, tava no alojamento, tinha tinha os quartos e tinha tinha uma área onde o pessoal ficava mexendo no celular, computador, onde fica o Wi-Fi mais forte, e a gente estava sentado lá no sofá e todo mundo olhando novela, vendo novela, era de noite, era comecinho, era 6 para 7 horas, e quando saiu a convocação, e todo mundo lá na sala, e aí foi eu e mais 2 ou 3 jogadores do Inter convocados. Mas eu estava sozinho lá nessa sala, e aí foi quando alguém gritou, salva a convocação. E aí foi a hora que eu atualizei e vi meu nome. Aí todo mundo veio me abraçar, me bateu ali na hora, mas não, por isso que eu falo, acho que foi um momento na formação, foi um momento assim bem marcante, porque até meus amigos que estavam perto ali, que jogavam, os jogadores mais velhos também veio me parabenizar, me bater, me abraçar. Na transição, no estágio dessa convocatória do Sub-14 do Brasil, tiveste com algum jogador que hoje em dia atingiu patamares mais altos no futebol? Então, nessa primeira, tive o Gabigol, que hoje está no Cruzeiro, estava no Flamengo. Nessa primeira, mas em outras convocações, sim, tive com Kennedy, tive com o Arthur Melo, que passou pelo Barcelona, Juventus, Médio, sim. hoje voltou para o Grêmio. Ah, agora o Pira tinha um Pira no São Paulo, que ele chegou a ser contratado pelo PSG, saindo do São Paulo. Não sei se ele chegou a fazer jogos no profissional do São Paulo. Tem o Lucas Cavalcante, zagueiro, que era de São Paulo. Ele chegou a jogar, acho que no Estoril, em Portugal. Como? Lucas Cavalcante. Joguei com o Matheus Índio, acho que também ele chegou no Estoril. Mateuzinho tem Teve o que dizer Robert, que sim. teve o Robert que chegou, foi pro Barcelona, acho que ele jogou no Estoril também, Robert Kennedy. Eu acho que eu acho que o que chegou num patamar mais alto mesmo, acho que foi o Arthur e o Kennedy. E o E o Gabigol, Gabigol também. é. Depois, tens a transição para o futebol sénior e muitos jogadores normalmente ficam no seu país na transição para o futebol sénior, mas tu tens a primeira aventura fora do Brasil, vais para o Mariupol da Ucrânia. Queria perguntar-te como é que essa oportunidade surgiu e o que é que te motivou a aceitar sair do teu país, da tua zona de conforto na altura. Como é que foi esse momento? Então, um amigo meu já tinha ido para a Ucrânia, era o Silas, ele já tinha ido para o Zoriá, de Luhansk. E aí, quando a gente estava ali no Brasil, antes tinha o Sub-23, né, que é o time B. Então, no Inter tinha esse time B. Eu já tinha atingido a idade de 21 anos, 20, então não podia ficar mais na base. Então, eu fazia parte do plantel B, do Inter B. E aí, como eu já tinha 9 anos de Inter, já tinha uma passagem no profissional ali de 3 meses, 4 meses, e aí tava disputando vaga, na época era eu, o Eduardo, que jogou no Santos, que teve o esquema, negócio de aposta lá, e tinha o Léo Ortiz, que hoje está no Flamengo também. Então a gente tava ali dividindo espaço, e como todo jogador, o sonho é sempre de
ir para fora, tentar algo fora. Tive a oportunidade de ir pro Zoriá. Eu fui pro Zoriá primeiro, e aí eu fiquei 2 semanas de avaliação lá. Eles queriam me ver como é que eu estava fisicamente, até porque nesse ano eles tinham a Europa League, então eles queriam jogadores mais preparados para poder fazer parte do plantel. E Acabaste aí por não eu participei. ficar assim. Oi? Acabaste por não ficar lá, no Zória. Isso. Porque aí eu fiquei 10 dias de experiência no Zória e depois fui para o Mariupol. Aí no Mariupol fiz 2 amistosos e eles assinaram o contrato e foi onde eu fiquei uns 6, acho que 6 ou 7 meses. Eu cheguei em junho, julho e voltei em dezembro. Como é que foi a Saí de lá. integração à Ucrânia e ao clube? Não entendi. Como é que foi a integração, pronto, a adaptação à Ucrânia e ao Mariupol? Então, quando eu cheguei, eu não sabia falar inglês e não sabia falar russo. Claro, nunca tinha passado na minha cabeça em falar russo ou ucraniano. Lá, como o Mariupol era mais perto da Rússia, todo mundo fala russo. Ninguém não falava muito ucraniano. Por mais que seja um pouco parecido, mas lá eles falavam muito russo. Então, eu jogava bem, treinava bem, só que tinha um agente lá que ele fazia a tradução do treinador, me chamava para conversar, e aí ele chamava esse agente e falava: Ó, eu quero que o Eric faça assim, isso e isso, eu quero que ele melhore assim, nisso, nisso. Então, eu conseguia treinar, eu ia bem nos treinos, mas eu não conseguia me comunicar. O treinador não conseguia me passar Ideias. as ideias de trabalho, as ideias. Então, eu, eu tinha muita oportunidade, eu tinha capacidade de jogar, mas como era um campeonato forte e muito disputado, ele ficava numa insegurança de me botar e eu não consegui me passar a ideia, não me comunicar com os atletas, de falar direita na frente, sair. Comunicação dentro de campo, acho que foi o que mais me afetou nesse período na Ucrânia. Ainda assim, acabas por fazer alguns jogos e pergunto, quais foram as maiores diferenças que sentiste no futebol sénior jogar com jogadores mais experientes, mais velhos, face ao futebol de formação? Então, no Inter eu já tive a oportunidade de treinar com um profissional, ficava com um profissional. A diferença da base e do profissional é que na base o jogo era muito mais corrido, era muita mais transição. Já no profissional, quando eu faço essa transferência para a Ucrânia, o jogo já é mais tático e as decisões e a tomada de decisão tem que ser melhor e mais rápida. Na base, você errava uma, vou ter outra oportunidade, vou ter outra ação dessa. Já no profissional, errar, se você errasse, já era crucial para um gol, para decidir uma partida. Então, essa foi a diferença que eu senti quando eu saí do Inter para a Ucrânia, que era um jogo mais de transição na base, e no profissional era um jogo mais tático e que você tinha que ter as melhores escolhas e a melhor decisão na hora certa. Certo. Depois da passagem pela Ucrânia, esses meses vais para a Geórgia, para o Dila, e aí já ficas 2 anos vinculado ao clube. Como é que foi na altura a integração? Se já conseguiste estabelecer melhor comunicação com o treinador, com os jogadores? Como é que foi o futebol na Geórgia? Então, a minha chegada na Geórgia, como é um país também que fala russo, eles falam russo, as pessoas mais velhas falam russo, então eu já cheguei na Geórgia, eu já sabia falar russo, melhor que inglês. Porque na Ucrânia eu falei assim, cara, eu vou aprender russo primeiro. Porque aqui ninguém fala muito inglês, então eu vou aprender russo primeiro e depois eu aprendo inglês. Eu vou aprender o que eu tenho que aprender aqui para poder me O virar. que é mais Porque utilizado? Sim. então, quando eu cheguei na Geórgia, era engraçado porque tinha outro brasileiro lá, o Leandro. Então, ele já falava inglês. Só que o treinador falava comigo em russo e falava com ele em inglês. E aí eu comecei a ensinar ele russo, as Bilíngue. coisas em russo.
e ele me ensinava inglês. Então, a minha comunicação, quando eu cheguei lá, eu já sabia. Pô, falava direita, esquerda, para frente, para trás. Eu quero a bola aqui, você vai para lá. Então, eu já sabia me comunicar com os jogadores, com a comissão. O treinador falava comigo, eu conseguia entender o que ele queria que eu fizesse. Então, a minha adaptação foi muito rápida. Eu cheguei lá num contrato de 6 meses. Ele falou: você não jogou muito na Ucrânia, a gente quer fazer um contrato curto. Se você for bem, a gente renova. E aí eu joguei 5 jogos, tinha 16 jogos para jogar, joguei 5 jogos da liga e eles já falaram: a gente quer renovar com você para a próxima temporada. E aí eu renovei e fiquei mais um ano, mais uma temporada. Fazendo um balanço geral, foi tempos positivos. Então, na Geórgia eu consegui jogar bem, consegui me sentir à vontade, depois de um período ali de quase um ano, entre Ucrânia, sair do Inter, Ucrânia, fiquei um tempo em casa, uns 2, 3 meses, e chegar na Geórgia, eu consegui jogar. De 16 jogos, dos primeiros 6 meses, eu joguei 14. Teve dois que eu fiquei fora, acho que um por causa de cartão e outro por alguma lesão, acho que foi o jogo da Copa. A E titular, os depois. 14. Foi? A titular, os 14 Isso. de Os início. 14 jogos, os 14 jogos eu fui titular. Na, na Geórgia, acho que eu tenho 36 jogos, 38 jogos. Eu acho que eu comecei 35, 30, acho que 90% dos jogos que eu tive na Geórgia, que eu estava na Geórgia, eu consegui ser Jogar. titular, ter um desempenho bom. Depois da Geórgia, em 2020, vais para o Canadá, o Wanderers. Como é que surgiu essa oportunidade? Então, eu saí de 2019, saí da Geórgia, aí eu vou para casa e aparece a oportunidade de ir para o Canadá. Aí eu assino o contrato em janeiro para me apresentar em fevereiro. E aí aparece a situação do Covid. Aparece a situação do Covid, onde eu não consigo viajar. E, na verdade, antes de ir para a Geórgia, antes de ir para o Canadá, eu ia para a MLS. Eu ia para o New England Revolution. Só que eu tinha um contrato com o Canadá na mão para assinar. Só que lá na MLS, quando eles queriam que eu fosse para lá, eles queriam que eu ficasse uma semana treinando, 10 dias, para ver Experiência. minha condição física. Isso. E aí eu falei: cara, eu tô com um contrato na mão, eu não vou para lá, para MLS, onde, claro, pode mudar minha vida, é um risco, mas eu tenho um contrato já na mão para poder ir para o Canadá. Então, como é um país muito perto, eu indo bem no Canadá, eu posso ter oportunidade de ir para lá depois. Enfim. E aí, em 2020, quando eu vou viajar, uma semana antes de viajar, eu não consigo viajar porque os aeroportos fecham por causa do Covid. E aí eu fico esse ano de 2020 todo em casa, mas o clube, até começar o campeonato, eles teve o campeonato no ano, um curto período, mas eles me pagaram direitinho e no final do ano eles renovaram meu contrato para 2021. Como é que lidaste com a questão MLS, Canadá, uma indecisão, o facto de não poder viajar e ter que estar parado durante alguns meses? Como é que isso mexeu contigo? Então, acho que para todo jogador que passou por essa situação de Covid foi muito frustrante, mas foi difícil, assim, foi uma coisa que eu não estava fora do meu alcance. Tava tudo fechado, era situação de Covid, não era nada, não podia viajar, tinha que ficar em quarentena. No Brasil, na época, estava tendo muitos casos, então foi difícil, assim, mas eu estava tendo. A gente, no período de Covid, a gente tinha o Zoom também, o treinador fazia chamada com a gente, mantinha em contato ali. De fevereiro até maio, mais ou menos, a gente fazia treino no Zoom, todo mundo ligava a câmera, fazia o treino ali, tinha um preparador físico, tinha esse contato, todo mundo. Só que aí quando a liga resolveu começar, falou: Eric, infelizmente a gente não vai conseguir te trazer, não vai dar por causa da situação do Covid no Brasil, tá tendo muitos casos de Covid no Brasil, então
Aí que eu fiquei, foi onde eu fiquei mais triste ali. Eu fiquei, pô, caramba, eu vou ficar sem jogar. Eu falei, o que que eu vou fazer? Pô, vou tentar jogar em algum lugar aqui no Brasil por empréstimo. Vou tentar arrumar alguma coisa para jogar. Só que aí até que apareceu um clube no Brasil, mas eu era em novembro para jogar a Copa Paulista. Eu falei, pô, eu vou jogar a Copa Paulista, mas aí se eu me machucar, já viajo em janeiro, fevereiro. Aí eu preferi ficar e Claro. esperar para viajar para o Canadá. Mas foi um momento assim, um ano sem jogar, não, 10 meses sem jogar, praticamente. Um ano, né? Um ano sem jogar, sem poder estar só treinando individual e às vezes falta motivação. Você sabe que em maio, março ali você treinar, sabendo que você só vai jogar no que vem. Então, acho que como atleta, acho que eu fui muito disciplinado nessa parte de conseguir me manter, não querer jogar a bola em qualquer lugar, até para não se machucar. Então, foi um período difícil, mas acho que consegui superar, passar por isso bem. No início de 2021, ou seja, quase um ano parado, quando voltas à competição, como é que foi o regresso? Foi fácil voltar? Então, a pré-temporada no Canadá, a gente começa em começo de fevereiro, março, e o campeonato começa ali no finalzinho de abril. Então é 3 meses de mais ou menos de pré-temporada. Eu chego lá, eu não falo inglês. Eu Ainda chego não lá, eu não tinhas falo aprendido inglês. inglês. Então eu cheguei, eu sabia o básico lá. Eu achava que o How are you, o What's your name, tudo isso na minha cabeça já estava gravado. Ah, where are you from? Aí quando eu chego lá, o inglês mais rápido, o inglês nativo. Sorte minha que tinha um jogador brasileiro lá, que era o João Morelli. Ele já tinha 4 anos, tinha jogado já na Inglaterra. Então ele me ajudou nessa adaptação. Mas aí eu já falei, não, do mesmo jeito que eu aprendi o russo rápido para poder me defender, me virar, poder ter minha independência, eu tenho que aprender aqui. Então, em 3 meses ali, eu já conseguia me comunicar com todo mundo direitinho. Como a pré-temporada, 3 meses, foi longa, então essa adaptação, junto com a ajuda do brasileiro, do João, então foi boa. Os jogadores me receberam muito bem, me ajudavam, o treinador, o pessoal da comissão técnica sempre foi bem paciente comigo assim, de tentar me explicar o que eles queriam, de passar a ideia de trabalho. O brasileiro também me ajudava bastante nessa questão de tradução. E aí, mas minha adaptação foi tranquila, eu gostei. E foi um país que me surpreendeu muito, onde eu gostei muito e voltaria a jogar lá. Como é que é o futebol no Canadá, a nível de ritmo de jogo, também os adeptos, as bancadas, como é que é tudo? Então, o, quando você fala em Canadá assim e pensa, é jogadores que vêm de faculdade, é jogadores de universidade, mas no Canadá tem muito jogador bom. Por mais que eles não tenham muitos clubes com base, né? Eles não têm essa formação, mas é um país onde os jogadores eles são muito atleta, eles cuidam muito bem do corpo, eles gostam de treinar, estão sempre querendo mais, se aperfeiçoando. Então, os jogadores canadenses são muito bons, Muito disciplinados. pra, são muito disciplinados, são muito bons jogadores. E eu me surpreendi, assim, em termos de qualidade, eu achei que o Canadá era eu achei o Canadá melhor, assim, individual, os jogadores. Os jogadores são melhores que na Geórgia, em termos individual. Só que, assim, de tática, técnica, o jogo no Canadá é muito mais corrido também. Não é um jogo muito tático, não é um jogo muito, tipo, vamos marcar 4-4-2 bloco baixo, vamos rodar a bola. Não, é um jogo de transição. Ritmo Então, mais alto também. é um jogo de transição e estão sempre. É um jogo. Todos os times jogam muito de transição. Ali tem o Ford, que tem os jogadores mais experientes, que
é o time que mais foi campeão da liga, da CPL, que chama, né, no Canadá. Então, é um time que tem os jogadores mais experientes, que faz a diferença. Quando o jogo está muito corrido e você precisa, opa, botar a bola no chão, vamos tocar, vamos fazer isso. Então, esse time mais experiente, eles acabam, por ser jogadores mais experientes, eles têm essa vantagem de estar sempre ganhando, estar sempre sendo campeão no Canadá. E depois disso tens uma passagem pequena, curta, por Malta, pelo Hibernians, acho que é assim que se diz. Hibernians, Hibernians. Hibernians. Como é que surgiu essa oportunidade e dado que as coisas estavam a correr bem no Canadá, o que é que te levou a aceitar o desafio? Então, como no Canadá a liga começou em 2019, se eu não me engano. Acho que o primeiro campeonato canadense assim nacional começa em 2019. Então a liga é muito nova, mas tem uma estrutura muito boa, tanto de torcida, de todos os times recebem a mesma quantidade para poder investir. É muito é igual para todos, assim, tem um, como é que se chama? Eles têm uma média de salário, então é muito organizado. O Canadá, o país. Só que eu jogando 2 anos, eu joguei 2 anos. Também tive de 90% dos jogos que eu joguei, eu comecei, fui titular, sempre começando, acho que fiquei de, se eu, por exemplo, 40 jogos, 45 jogos, eu acho que eu comecei 40. Tem uma média muito boa jogando. Só que aí, quando eu ia voltar para o Canadá, para o mesmo time, só que eles mudam a regra. Eles querem muito usar jogadores novos para poder trabalhar o desenvolvimento dos jogadores novos. E aí eles separam, botam 6 jogadores internacionais por time e eles colocam uma média, jogador menos de 20 anos, pode um, menos de 23 anos, pode dois, quem vai completar 24 no mesmo ano pode, conta como 23, e acima de 24 só pode dois, alguma coisa assim. Então eu já tinha 25 na época. E o capitão do time, o Ramp, que hoje ele é jogador da seleção de Trindade e Tobago, ele era o capitão do time, então ele era um dos jogadores que ia assumir essa vaga acima de 24. Então o clube falou, Eric, por mais que a gente queira ficar com você, você ser um jogador que está sempre jogando, mas a gente vai ter que refazer as nossas contratações, e, infelizmente não vamos poder ficar com você. E aí eu fico em casa janeiro, fevereiro, mas só em junho, julho que eu vou pro Hibernians, que eu vou para Malta. Nesse período eu tive a oportunidade de ir para alguns outros times, mas todo mundo, pô, ele é muito bom jogador, mas ele estava no Canadá. Nunca ouvi falar dessa liga. Canadá, pô, mas o Canadá não é MLS, pô, Canadá não é misturado. Então ficava assim, essa dúvida, tipo, ele é muito bom jogador, mas o que ele foi fazer no Canadá? O que ele estava no Canadá? Por que ele não ficou se ele jogou todos os jogos? Então, os times me queriam para poder assim, beleza, a gente quer ele, mas a gente quer ver como ele tá. Porque eles achavam que o Canadá era um nível muito abaixo. Que propostas é que Eu, tiveste durante esses meses? nesse tempo, eu tive. Em março, eu cheguei aí para Geórgia. Cheguei para Geórgia, voltei para Geórgia para poder ir para um clube, mas aí, quando eu ia assinar o contrato, em 10 dias, o clube vende o clube, um grupo da Armênia chega, compra o clube, traz treinador, pessoal novo, e antes do meu contrato ficar pronto, eu fico treinando mais uma semana e eles falaram: a gente não vai ficar com você, a gente é nova diretoria, nova direção, e a gente não vai poder ficar com você. Então, eu fiquei 10 dias treinando, e depois, quando eu fiquei mais uma semana com a nova direção, um novo presidente, um novo staff, e aí falaram: infelizmente a gente não vai poder ficar com você, não vai poder assinar seu contrato. E aí
Eu volto pro Brasil e depois eu vou para Malta. Como é que foi os meses em Malta? Cara, em Malta eu comecei ali os dois primeiros jogos titular e depois ficava num, jogava dois titular, começava dois, ficava dois no banco, entrava um pouco, 10, 15 minutos. Eu acho que o que me atrapalhou foi porque não me atrapalhou assim, mas tinha dois jogadores malteses da seleção, dois centrais da seleção. Então, querendo ou não, eles tinham que jogar. São jogadores da seleção, tá no país, então eles têm que ter minutagem, porque o clube acaba tendo um retorno com isso. Os jogadores também. Então, não joguei muito, mas ali foi onde eu aprendi muito como jogador. Assim, minha experiência em Malta com um treinador branco, acho, se eu não me engano, ele é da Sérvia. Eu acho que ele é da Sérvia. Então foi um treinador que eu aprendi muito, muito, em pouco tempo eu aprendi muito, muito, muito. Eu comecei a ver o futebol como matemática, 3-3, 3-2. Se a bola, se eu tô com a bola, eu recebo a pressão desse lado, eu jogo dentro para poder jogar pelo lado. Se eu recebo a pressão desse lado, eu jogo dentro para poder. Então, sempre jogar como pro homem, pro terceiro homem. Então, foi uma adaptação, não A vertente difícil, mais tática, não é? foi onde eu fiquei mais assim, abri minha cabeça para tática, para um jogo tático e técnico. Assim, pô, caramba, a gente vamos jogar, por exemplo, dentro do jogo, ele me dava essa liberdade quando nos amistosos, nos jogos, eu pegava a bola, outro jogador, e a gente pegava a bola e falava assim, ó, 3-4-3. O time se organizava num 3-4-3. Aí se a gente falasse, 2-4-3, o time fazia o balanço, começava o build-up 2-4-3. Eu gritava 2-4-3. Então, 2-4-3. O time se. Então a gente tinha bastante estratégica dentro do jogo, mudava muito a estratégia em 45 minutos, 90 minutos, era diferentes formações. Então foi onde eu aprendi muito, em pouco tempo aprendi muito. E saindo de Malta, foi onde eu abriu minha cabeça assim para o caramba, realmente jogo futebol não a melhorar minhas escolhas. Acho que depois que eu saí de Malta, eu aprendi a melhorar minhas escolhas como em passe, em lançamento, em abordagem atacante, de como sair jogando. Foi Tornaste um um jogador mais completo, não é? Isso, eu me senti muito mais completo depois que eu tive essa passagem por Malta. Foi uma experiência, foi um pouco tempo, mas foi onde eu aprendi muito. O Eu que é que aprendi muito levou, treinador o que é que levou bom. que não ficasses mais tempo por lá? Então, eu chegou em janeiro, como eu não vinha jogando muito, tinha essa oscilação de começar a jogar, ficava no banco. Em dezembro, em dezembro eu chego pro treinador e falo com ele, olha, eu sei que agora em janeiro, na janela agora, alguns jogadores saem e alguns jogadores chegam. E eu quero saber como você me vê dentro do time hoje. Se você estiver precisando, procurando por zagueiro ou outra posição, tudo bem. Só me fala que eu tenho tempo de me procurar, de procurar algum clube ou outra situação para mim poder sair. Aí ele falou: não, Eric, você faz parte do clube, agora dia 7 de janeiro você vai começar o jogo, a gente conta com você. E aí, quando chega no dia 30 de janeiro, acaba o treino, o presidente me chama e fala: "Ó, Eric, já falei com o seu empresário, a gente arrumou um time para você na Ilha de Gozo e você vai para lá." Eu falei: não, como assim? Aí porque Gozo é muito mais fraco, o nível lá é muito fraco. Mas é estranho, não sei se você conhece, mas em Malta tem a primeira divisão, né, a Premier League, só que em Gozo também tem a Premier League, que é só com time de Gozo da Gozo é o ilha. país, no caso. É um Não, país, é uma ilha. é uma ilha, como se fosse a Madeira. Sim. Só que lá eles têm é como se fosse a Premier League da Madeira, Ah, ok. que é uma ilha. E é um nível Então mais lá fraco. é um nível mais fraco, é.
E aí, chegou dia 30 de dezembro, ele me fala isso, que eu não vou ficar no clube, que eu não- que o meu que já tinha conversado com o meu empresário, eu falei, não, não vou embora, não vou para Gozo. E aí eles meio que não é chantagem, mas ele fala uma coisa que ele fala assim: se você não for, você vai ficar aqui Sim. e vai ficar 6 meses sem jogar. Então lá você pode estar jogando e provavelmente eles vão te pagar um salário melhor lá, ou você prefere ficar aqui recebendo menos e sem jogar. E aí eu conversei com o meu empresário e falei, realmente não, não faz sentido eu ficar aqui só treinando e não poder fazer parte de nenhum jogo. Eu falei, liguei, falei pro treinador, falei, cara, eu queria que você me desse a oportunidade de pelo menos treinar e mostrar, mostrar mais. Se você que não quiser que eu jogue, tudo bem. Mas me deixa treinar, me deixa disponível para jogo. Fala, não me deixa neutro. Eric, você não vai jogar. Me dá a oportunidade de falar, se você estiver bem, você vai jogar. E aí, nessa oportunidade eles quiseram me dar, então eu fui para Gozo, fiquei 4 meses em Gozo, depois que eu venho para Estônia em junho, julho. Depois vens para a Estónia, para o Narva. Como é que surgiu o convite para vir para o Narva? Então, primeiro um scout me mandou mensagem. Eles falam, o Fernando, ele é espanhol, ele já me conhecia do Hibernians, gostava muito de mim. E aí ele falou, Eric, o Miguel, treinador, o Miguel é um treinador com quem eu falo muito e ele tá procurando pro zagueiro canhoto. E eu te indiquei, o que você acha de ir para Estônia? Aí eu fui no Google, pesquisei Estônia, onde é que fica, aí fui perto da Finlândia, Lituânia, eu falei, beleza. E aí ele falou, o treinador gostou de você, ele quer conversar com você. Aí o Miguel me ligou. Eu tava no campo, lembro quando ele me ligou a primeira vez. Eu tava no campo, tava treinando. Ele falou, cara, você pode falar por chamada de vídeo aí? Eu falei, posso, tô só tomando banho aqui no vestiário aqui e já tendo aí. Aí ele me ligou, ele falou, cara, gostei muito do seu material, gostei muito do seu estilo de jogo. Eu jogo com 3 zagueiros e eu preciso da sua perna esquerda para poder ter a saída com bola. E, cara, quero muito que você venha para cá. O clube, o clube fez um pré-contrato aqui para você, mas eles querem te ver treinando. Mas, cara, vem para cá que você vai assinar contrato. Tá? E aí ele me ligou depois de novo, falou assim, Eric, vem para cá, conversou bastante comigo, me mostrou a ideia de trabalho. Ele falou, eu gosto muito do seu estilo de jogo, que você sai com a bola, você tem uma perna, um cruzamento bom, uma boa diagonal, então, cara, você vai assinar aqui você só não assina se você machucar. Agora, fora isso, eu confiei nele e viajei. Aí fiquei uma semana treinando, já assinei o contrato e tive, tinha uma boa experiência com o Miguel enquanto ele esteve aqui. Foi um treinador que me, assim, por mais Passou que confiança também, não é? Sentiste já desde o primeiro momento. ele me deu confiança desde o primeiro momento, mas mesmo assim ele me cobrava muito. Então eu não conseguia ficar numa zona de conforto onde eu não tinha. Por mais que eu fazia um passe errado, ele, o que está a fazer, caralho? Pá. Então me xingava muito, mas era uma cobrança boa, uma cobrança saudável. Para te fazer E ele sempre evoluir. falava muito positivo, sempre chegava e falava assim, Eric, se você continuar assim, se você fazer isso, se você fazer isso, cara, eu consigo te ajudar. Eu queria te conhecer antes para poder te ajudar. Você é muito bom jogador. Eu não sei por que você está, né, nesse país, não sei por que você estava. Queria muito poder ter te ajudado no seu começo, mas faz o que eu tô querendo, faz o nosso tenta botar em jogo, em prática o que a gente está trabalhando aqui, cara, que você fazendo uma boa época aqui, terminando o ano aqui, eu consigo te ajudar e então era a confiança dele, a positividade, a cobrança no dia a dia me ajudou muito a querer mais,
pensar mais, opa, eu posso atingir um nível que eu não atingi ainda, onde eu quero chegar, eu posso ir mais rápido. Então ele foi muito importante na minha chegada aqui na Estônia e no clube. Ele me deu o total suporte, me ajudava, tudo que eu precisava aqui. Ele foi bem receptivo. Após a saída do Mister Miguel, como é que continuou a tua passagem no clube? Então, ficou o Ricardo, né, que era auxiliar do Miguel, mas ah, continuou assim, a minha relação com o Ricardo também era muito boa e continuou sendo, foi melhor ainda, porque ele tinha uma ideia diferente do Miguel. Ele tem uma ideia diferente, totalmente diferente da do Miguel de trabalho, de treino, de, de pensar o jogo, né? Então ele deu muita confiança também para outros jogadores, passou, foi muito positivo para outros jogadores, deu mais tranquilidade de trabalho para outros jogadores que sentiam um pouco mais pressão, que o Miguel era um treinador muito firme. Ele ele chamava muita atenção, cobrava muito e alguns jogadores não sabia lidar com essa cobrança. Então, quando o Ricardo assume nessa transição, na saída do Miguel, quando o Ricardo assume, o Ricardo já é um treinador já que explica com mais calma, já explica, te chama na sala, fala, ó, é isso aqui que eu quero que você faça, é isso aqui que eu quero. E aí, assim, a gente, com essa liberdade que o Ricardo deu para o time, deu para os jogadores, essa leveza que alguns jogadores sentiam muita cobrança, então não conseguia, ficava com medo de errar, ficava com medo de fazer uma jogada. Já o Ricardo deu essa liberdade para a gente falar assim, cara, se vocês errar, a culpa é minha. Então, tipo, a gente não tinha medo de errar e ele falou, ó, vamos sair jogando embaixo. Ah, errou, vai, a culpa é minha. Então, o Ricardo foi um treinador novo, muito novo, Com mas ideias com uma novas. experiência, mas com uma experiência tipo de treinador que parece que está há anos assim treinando um time profissional e foi o primeiro time profissional dele. A primeira experiência dele foi uma. Todo mundo ficou encantado, os diretores também ficou encantado com a liberdade, com o jeito que a gente, com a alegria que a gente estava jogando. Até hoje, alguns jogadores falam, pô, e o Ricardo, a gente sente saudade um pouco daquela alegria de jogar, daquela toque de bola, posse de bola. Era tudo muito fácil de fazer com o modelo de jogo que ele tinha, que ele impôs. E a gente terminamos o campeonato muito bem. Terminando no ano passado, quando com o Ricardo um, terminando muito bem a época. Neste momento, como é que estão a correr as coisas no clube? Agora, Sim, quer a nível coletivo como individual para ti. então, hoje a gente é um time muito mais físico. A gente joga, é um jogo de muita transição. Nosso time é um time que pressiona 90 minutos, está sempre pressionando. A gente dificilmente joga em bloco baixo. Hoje, nosso time individual, a gente perdeu um jogador que foi vendido para a Escócia, o Cabo. Estava com 10, 15 jogos, 16 gols. Ele foi vendido para a Escócia, para o Heart da Escócia. Então, perdemos ali um finalizador na frente, mas ganhamos um outro atacante também, que é o Doken, um jogador novo, que conseguiu suprir essa ausência do Cabo no nosso time. Hoje a gente está em quinto ou quarto na tabela, com 2 pontos atrás do quarto, 3 ou 5 pontos atrás do terceiro. Estamos brigando ali para a vaga Europa League, para pelo menos ficar em quarto lugar para quem vence a Copa. Se um dos três times da primeira. Da, um dos três times da tabela ali de cima, se eles ganham a Copa, abre a vaga para o quarto lugar. Então, acho que a nossa meta ali é terminar entre os quatro primeiros. Hoje fizemos bons jogos contra
nos últimos jogos, a gente ganhou o Calio, que é o terceiro ou quarto colocado. Então, nossa expectativa para terminar a época bem é grande. No geral, tu já passaste por vários clubes e por vários países desde que saíste do Brasil, muito jovem. Em que clube é que te sentiste mais confortável, mais feliz e que sentiste que me pudeste mostrar a melhor versão do teu futebol? No Canadá eu consegui mostrar bem o meu futebol. Comecei todos os jogos, 90% das partidas que eu tive lá eu estava sendo titular, fazendo bons jogos. Mas acho que aqui na Estônia, quando eu chego aqui, eu já falo inglês, eu já falo russo, que eu tive essa a experiência na Ucrânia, tive essa experiência na Geórgia. Quando eu falei com o Miguel, quando ele me ligou, eu falei pro Miguel, eu falo russo. Aí ele, o quê? Eu falei, não, eu falo russo. Aí ele, mentira. Eu falei, eu falo. Aí ele falou assim, então calma aí, vou falar com o diretor aqui e vou pedir para você falar russo com o diretor. Aí eu fui, o diretor me ligou, aí eu falei inglês, aí conversamos um pouquinho em russo, assim, ele falou, aí ele desligou o celular e falou, o jogador realmente ele fala russo, ele entende, ele consegue se comunicar bem. Aí o Miguel me ligou de volta e falou assim, cara, pega essa passagem, cara, vem pra cá logo, vê a passagem ali, vem pra cá, você vai ficar aqui, certeza, não tem como. Então, hoje aqui no Narva, eu me sinto muito à vontade. Na cidade, no time, eu consigo me comunicar com tantos jogadores que não falam inglês, que eu falo russo, me comunico com outros jogadores em inglês também. Então, o nosso treinador hoje é ucraniano. Depois, e essa passagem na Ucrânia, na Geórgia, Canadá, depois dessa em Malta, que eu tenho esse treinador que abre a minha cabeça para um jogo mais tático e eu parece que é um carimbo para minha experiência. Hoje eu chego na Estônia com muita confiança, já um jogador, eu me sinto muito mais experiente, mais completo. E hoje aqui eu me sinto assim, hoje esse ano eu acho que tem sido um ano que eu faço bons números como zagueiro, comparando os zagueiros da liga, em termos de passe, de acerto de passe, bola longa, desarme, de vez em quando, a maioria das vezes também, esse ano, mais vezes no time da semana. Então, hoje eu me sinto, como se dizer assim, no meu prime no futebol, onde eu me sinto mais à vontade, mais completo, vamos se dizer assim. Sentes que todas as passagens que tiveste até hoje tiveram o seu impacto positivo e contribuíram para que hoje, ao dia de hoje, fosses um jogador e uma pessoa mais completa, não é? Isso, exatamente. Pergunto, Hoje eu me sinto, acho que tudo me tornei mais completo. que objetivos é que tens por realizar na tua carreira como jogador nos próximos anos? Então, como eu venho com um bom número, ano passado eu terminei a época bem, e esse ano, na metade da época, já fiz bons números. Eu quero muito tentar jogar ainda numa liga mais difícil, onde eu tenha dificuldade, onde eu faço assim, pô, eu tenho que treinar para eu tenho que treinar mais para ser titular, para alcançar um nível, para ser. Porque, querendo ou não, assim, esse ano, para mim, já está se tornando, a Estônia já está se tornando não Conforto. fácil, mas eu já conheço a liga, eu já sei o time que eu vou enfrentar, porque aqui a gente enfrenta o time 4 vezes no ano. Então você já sabe o time que vai enfrentar, tu já sabe o time que para onde você vai, então você acaba querendo estar numa zona de conforto. Então eu quero ir para uma liga melhor, quero sair dessa zona de conforto, quero estar mais ali, tipo,
mais em atividade, sabendo que eu Procurar tenho um que desafio, ser não é? melhor a cada dia. Exatamente, é um desafio maior. Uh, Acho que pergunto, isso acho que é a palavra. tens ideia de ficar mais quanto tempo no Narva e falando em campeonatos em países, quais é que tens na cabeça experimentar? Eu acho que o primeiro que vem na minha cabeça é Portugal. Eu gostaria de jogar. Portugal. Costumas acompanhar o futebol português? Acompanho porque aqui tem um jogador da Madeira e o Afonso. Então eu vou para casa dele, a gente fica assistindo muito os campeonatos aí de Portugal. Então, ultimamente tenho acompanhado bastante o campeonato português. Há algum clube em particular em que gostasses de jogar ou que acompanhes com mais atenção? Não, acho que eu tive um amigo que jogou no Portimonense, o Carlinhos, Carlos Vinícius. Agora acho que ele tá no Catar, o Andorra. Ele era o capitão do Portimonense na época passada. Não sei se é época passada ou retrasada, quando o Portimonense caiu. E eu já tive em Portugal, lá na cidade de Portimão, né? Sim. Então eu conheço bastante o Portimão, o Portimonense, o time. Eu acho que seria um time que pela cidade, pela, pela história que eu acompanho, eu ficar acompanhando meu amigo, a torcida ali, eu acho que seria um time que eu queria jogar. Talvez o Estoril também, já tive muitos jogadores do Brasil quando é novo, saía muitos jogadores do Brasil novo Ou para ir para o Estoril. Estoril. São os dois times que eu mais tenho, que eu conheço assim mais de perto e que a estrutura dos times. Faço-te uma pergunta. Para a tua posição em concreto, qual achas que é a característica de jogo mais importante? Então, eu acho que um zagueiro, na minha posição, do jeito que eu jogo, eu acho que é muito importante hoje no futebol moderno, você conseguir sair jogando no espaço curto e ter uma boa recuperação. Acho que é dois pontos importantes para um zagueiro hoje no futebol que a gente vem jogando hoje. Hoje em dia, os jogadores estão muito mais rápidos na frente, e você tem que estar, o zagueiro tem que estar bem para recuperar, para ter um sprint de 30, 40 metros ali para poder acompanhar os jogadores que hoje são muito mais rápidos e o futebol de sair jogando, conseguir sair com a bola no pé, trabalhar a saída de bola acho que é dois pontos que faz bastante diferença para um zagueiro hoje no futebol moderno. A criação de jogadas e a recuperação. No balanço geral, o que é que faz um jogador mediano, distinguir-se de um jogador que chega lá acima, que atinge patamares mais elevados? Cara, eu acho que para um jogador, quando está no top, ou para chegar no top, eu acho que ele tem que ser muito disciplinado. Além de tudo, tem que ser um atleta. Eu acho que se alimentar, dormir, se cuidar, ir na academia. Hoje, muitos jogadores têm seu personal trainer para poder fazer algumas coisas que você não consegue fazer no clube, trabalhar alguns movimentos, alguma musculatura específica para você evitar a lesão, tá disponível para os jogos, até, como eu disse, a disciplina para poder estar preparado para o próximo jogo, estar preparado para o próximo desafio. Eu acho. E o jogador mediano, o jogador hoje em dia que não faz isso, se torna um jogador mediano que não, querendo ou não, vai ter mais lesões, não vai conseguir jogar uma época completa. Eu acho que disciplina hoje, ser atleta te torna um jogador que te bota, você vai, querendo ou não, uma hora você vai no topo. Mas se você não for um atleta indisciplinado, você vai ficar entre ali jogando em clubes medianos. Pergunto, hoje em dia, como é que é o teu dia a dia de trabalho, quer em dias de treino, de jogos no clube, como também fora do futebol, como é que te desligas, o que é que fazes nos teus tempos livres?
Então, aqui a gente treina de manhã, por volta das 10 horas a gente se apresenta, o treino acaba 1 hora, 1 e meia. Às vezes eu vou almoçar com os jogadores, tem um canadense, tem um português, tem mais dois da África. A gente se reúne para jogar carta, baralho. Quando eu tô sozinho, quando eu não tô com ele, eu venho para casa, eu costumo. Às vezes eu estudo francês quando me dá vontade, porque tem dois jogadores que falam francês no time. Então, como eu já falo russo bem e já falo inglês bem, eu acho que Francês. para quando parar de jogar futebol, acho que eu conseguir falar francês vai ser uma experiência, aproveitar essa experiência completa que o futebol está me proporcionando. Então eu tento aprender ele estudar francês um pouco, treino, estudo em casa, YouTube, depois treino com ele no a conversação durante o treino. Moras perto do E centro de treinos fora isso, do quando no Narmo? verão aqui, moro 5 minutos daqui. A cidade é pequena, então tudo é perto, dá para ir andando. É bem perto. Então, aqui o verão não é lá aquelas coisas muito. É frio, fica frio rápido. O verão é rápido. É um mês e meio de verão de calor, que nem é tão quente como no Brasil, mas acho que no meu tempo livre eu tento aprender um idioma diferente com os jogadores que jogam comigo, que são de outros países também. A gente se reúne e joga carta, videogame também. Ficas mais por casa também, não é? Tento descansar também. Geralmente a gente sai para jogar baralho ou se reúne mais pelo começo da noite. Então, eu chego em casa depois do treino, almoço e tento descansar um pouco, vejo um filme e depois a gente se reúne para fazer alguma coisa para aproveitar o resto do dia. Eu pergunto, antes de um jogo tens algum ritual ou superstição que seja uma regra a fazeres antes de jogar, antes de entrar em campo? Então, antes de começar o jogo, eu sempre escuto música. Tem dia que eu escuto a minha própria música, boto meu fone, escuto minha própria música. Tem dia que eu escuto a música no vestiário, no ambiente. Mas antes de começar o jogo, quando a gente entra em campo, todos os jogadores vai ali, pega a bola, quer dar um toque na bola, quer sentir a bola. Eu, eu tenho uma. Eu comecei agora, desde quando eu cheguei aqui na Estônia, que eu comecei a fazer isso, então isso virou uma rotina. Então toda vez que eu entro em campo, eu não pego a bola, eu faço alguns movimentos de corrida, algum movimento de desaceleração, coisas que eu vou fazer durante o jogo, converso comigo mesmo, assim, você sabe, eu tenho que fazer, esse é mais um jogo, você sabe, eu tenho que fazer essa cobertura. Então eu converso ali, tenho essa conversa comigo mesmo, Mentalizar. até para me botar no jogo, isso, para me motivar, eu mesmo me motivando e falando aquelas palavras de afirmação, aquela conversa de afirmação comigo mesmo e fazendo os movimentos que eu vou fazer durante o jogo. Então, todo jogo antes de começar, no aquecimento, de começar o aquecimento, eu faço esses movimentos e essa conversa comigo mesmo. Pensando no futuro, já a longo prazo, ainda tens muitos anos de carreira pela frente, mas quando acabares de jogar, pensas continuar ligado ao futebol, seguir a carreira de treinador ou mesmo um cargo diretivo, ou pretendes afastar-te? Não, eu quero sim tá envolvido no futebol, mas ainda não sei em que área do futebol. Se quero ser treinador, se eu quero ser só auxiliar ou scout, alguma coisa assim do tipo. Tem dois jogadores do nosso time que já fazem curso para ser treinador, né? O Iri e o outro é o Polyakov. São dois jogadores. O Iri está aqui há 12, 13 anos, então já mais um ano ele já vai virar treinador. E eu penso, como eu renovei o contrato
A última, um mês atrás eu renovei, tenho um ano de contrato agora para o próxima época. Estou ainda decidindo se eu começo o curso de treinador ou se eu faço algum curso na FIFA para poder, pelo menos, para poder decidir o que eu quero, mas eu quero sim estar envolvido com futebol, mas não decidi ainda o que eu vou fazer. Tens ainda também muito tempo a pensar. Costumas falar com com os teus É, colegas que estão a tirar o curso sobre as ideias que têm e como é que está a correr? Costumam partilhar experiências? não, quando tem, eles têm uma vez no mês, eu acho, ou, não, eu acho que é 3 aulas no mês durante o ano. Então, sempre quando eles vão para lá, eu pergunto, e aí, como é que foi hoje? Qual foi a ideia de trabalho? Então, eu sempre converso, sou bem curioso nesse aspecto, até para me poder tomar uma decisão e saber se eu quero ou não, se, se é essa linha de trabalho que eu vou querer seguir depois do futebol. Então, eu converso bastante, sim. Até agora tem um feedback deles bem positivo, é uma coisa a se pensar. E agora, refletindo um pouco sobre aquilo que já fizeste na carreira, pergunto, qual foi o melhor jogador com que jogaste na mesma equipa? Na mesma equipe. Então, eu joguei com o melhor jogador, assim, que está hoje jogando atualmente, ou que, assim, ou eu joguei com um jogador e falei, pô, esse cara é diferente. Podes dizer as duas questões, pô. Então, como eu disse no começo, os dois jogadores que hoje estão em nível mundial é o Gabigol, que hoje está no Cruzeiro, a gente jogou na seleção junto, teve 2 campeonatos na Flórida, Nike Friends Cup. É o Arthur e o Kennedy, mas jogador. Ah, joguei com tanta gente. Cara, eu acho que quando eu tava no Inter, o Arangues, Charles Arangues, eu acho que era um volante de transição, um camisa 8 era um jogador que eu ficava assim, impressionado com o estilo dele. Eu gostava muito do estilo dele de jogo e a técnica dele. Quando eu estava no Inter, eu lembro que era um jogador que me encantava muito da posição ali de volante. Era mais um camisa 8. Um boxe do boxe. É isso, a gente chama de box to box. E por outro lado, o adversário mais difícil que enfrentaste. Podemos até dizer o que marcaste diretamente. Cara, no Inter também teve um jogador, quando eu estava treinando no profissional, que era um jogador que era muito difícil não que era difícil de marcar, só que eu não tinha contato com ele, ele não chegava, não deixava esse contato, que era o Lisandro Lopes. Agora eu não lembro se ele é argentino O que jogou no ou Porto, se ele era creio, inclusive. uruguaio. Ele jogou no Porto, eu não conheço, ele já estava com 33, 34 anos, mas era um jogador. Na época, quando ele chegou no Inter, ele já era um falso 9. Então, ele movimentava. Quando você olhava para ele, ele já estava nas suas costas, já estava fazendo um movimento. Era muito O rápido. É Assim, argentino, sim. Jogou no isso. Ele Porto, jogou no no Inter na Lyon, época. no Inter, certo? No Racing Club. Foi um jogador que eu lembro que era muito difícil nos treinamentos. Assim, quando você olhava para ele, você achava que ele estava na esquerda. Tu olhou, ele estava na esquerda. Quando tu olhava de novo, ele já estava nas costas. Ou ele já estava fazendo um facão. Então era. Eu falei, porra, esse cara. E sabia fazer gol. Fazia muito gol, era muito bom na finalização. Então foi um jogador assim que eu falei, pô, não posso. Não... E eu tava na transição profissional, então não podia deixar ele fazer muitos gols. Então eu marcando ele bem, indo bem contra ele, contra um jogador do potencial que ele tinha, eu indo bem, eu falei, pô, então eu tô bem, tô seguro e ia ganhando confiança. Mas não digo impossível, mas era difícil.
Foi um jogador Acabavas por que, conseguir marcá-lo que eu. ou não, não eras bem sucedido na tarefa? Então, não era, a questão não era de um para um, era a questão de movimentação. Ele movimentava que você não conseguia acompanhar o raciocínio. Ele fingia que para frente ia para trás, ou ele estava na tua frente e depois já tava atrás, depois já estava na frente. Ele antecipava a jogada. Então, não era nem questão de um para um de habilidade. Certo. Pergunto, o melhor momento que tiveste na tua carreira até hoje? Melhor momento, cara, acho que igual, como eu te falei, que hoje, com a experiência que eu tenho de ter passado nesses clubes e nesses países, acho que o meu melhor momento que eu sinto que eu tô confiante, que eu tô bem, tanto fisicamente como preparado assim para qualquer ocasião, acho que hoje seria eu falaria que hoje é meu melhor momento no futebol na minha carreira. Falando num jogo em si que correu muito bem, uma conquista de um troféu, tens alguma ideia? Cara, eu no profissional ainda não ganhei nenhum título, mas tem um título que eu acho que eu tive um peso bem muito importante quando eu estava na Copa São Paulo. E eu saio da Copa São Paulo, eu tenho 19 anos, eu acho, 19 anos, e eu volto para Porto Alegre, mas eu vou direto para outro campeonato, onde estava na semifinal. E aí o time vinha muito mal, levava muito gol, o pessoal tava tipo assim, pô, tomara que o Eric venha, tomara que o Eric venha. E eu era capitão do time. Então, no eu chego no campeonato na semifinal, eu jogo o primeiro, eu jogo a semifinal, a gente ganha de 4-0, e a gente não tinha tomado gols todos os jogos. E aí, quando eu chego na semifinal, a gente ganha de 4-0, um resultado positivo e sem tomar gol. E na final, a gente ganha também. É o título, é o Campeonato Santiago. É no interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na verdade. Então, tinha muitas equipes como Palmeiras, Corinthians, ah, Muita alguns competitividade, times não é? Muita Penharol. qualidade. Isso, então era um campeonato de muita qualidade. Então, para mim, foi um peso e um título que eu cheguei, que eu mudei o time, mudei a. Passei confiança para o time e foi um campeonato que acho que me marcou quando eu tive esse peso no, ao levantar a taça, a ser campeão. Então, acho que foi muito importante ao chegar no time. Esse acho que foi um que me marcou bastante na base. Por outro lado, o momento mais difícil que atravessaste até hoje. O momento mais difícil, sem dúvidas, foi a minha chegada na Ucrânia, onde eu não consigo me defender. Como tinha 20, 21 anos, eu errava. Se alguém errasse o passe, a culpa era minha. Se alguém não marcou, a culpa era minha, porque eu não sabia falar, não sabia me defender. Então, foi um momento que eu não conseguia me comunicar com ninguém, não conseguia sair na rua. Às vezes, eu não podia, eu tinha que ir no shopping, que era 30 minutos andando. Eu não podia ligar para o táxi, eu não podia pegar um táxi porque eu não sabia ligar. Na época você tinha que ligar para o táxi vinha, você falava da onde você estava, para onde você ia, ele te dava o preço, e aí eu tinha que andar porque eu não sabia falar. Eu tinha que voltar com compra, sacola, porque eu não sabia falar. Então foi um momento difícil, onde eu não conseguia me defender, não conseguia falar. Para Então, fazer as compras eu me conseguias senti um comunicar? momento. Não, assim, para fazer as compras eu só pegava o que eu precisava, botava na sacola, passava lá com a atendente e ia embora, pagava e ia embora. Só que para ir embora eu tinha saco, então eu tinha que fazer compra. Todo dia eu tinha que ir fazer compra, então, mas todo dia eu tinha que andar 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Não podia carregar tudo de uma vez porque não conseguia pedir táxi. Às vezes eu pedia para segurança pedir para mim lá, mas como que eu ia pedir para segurança pedir um táxi para mim?
Então, a- esse momento lá na Ucrânia foi bem difícil. Conseguiste lidar com isso? Como é que sobreviveste, entre aspas, a esses meses? Então, o que eu fazia era estudar. Todo dia estudar, saía do treino, estudava, YouTube, todo dia, ficava o dia todo no YouTube, procurava os verbos que eu mais usava durante o dia, eu anotava, depois eu ia no treino, eu tentava falar, então eu nunca me liguei de falar errado. Eu sempre tentei, então isso que me trouxe a falar russo mais rápido. Então, esse momento assim foi bem, foi uma sensação de impotência, não conseguia falar, me defender. Foi realmente sem dúvidas na Ucrânia foi o momento mais difícil assim, porque eu não tive lesões, né? Graças a Deus até hoje eu nunca tive lesões, nunca fiquei de fora mais de 2 semanas por causa de lesão na coxa, isso, em lugar nenhum do corpo. Então, o Nada que único afetasse de momento forma significativa a tua difícil que eu. carreira. Isso, nada. Desculpa, foi a pergunta? Pronto, nunca tiveste uma lesão assim grave e que acabasse por ter interferência, na tua carreira, que te prejudicasse. Isso, isso. Isso, nunca tive nenhuma lesão, graças a Deus, que me tirasse do impossibilidade de treinar ou jogar. Ah, Peço-te uma história engraçada, um momento inusitado, quer com algum colega, uma história de balneário assim que dê para rir um bocadinho, que te costumas relembrar. Cara, uma vez a gente estava num campeonato e era 4 horas de viagem e eu costumo sempre ir para trás do ônibus, né? Dormir lá, ficar nas últimas cadeiras, ficar lá onde o pessoal fica escutando música, a turma da bagunça fica lá atrás. Só que teve um jogo, a gente foi jogar 4 horas de ônibus, aí eu dormi no ônibus e eu não lembro se fizeram de sacanagem ou ou se esqueceram realmente de mim. Eu fiquei no ônibus dormindo, o motorista fechou o ônibus, todo mundo foi pro jogo e só foram lembrar de mim na hora do aquecimento. Cadê o Eric? Cadê o Eric? Então voltaram lá no ônibus, eu tava no ônibus. Só que eu tinha o celular para poder mandar mensagem. Só que a área que a gente tava não tinha sinal. Então eu não conseguia mandar mensagem para ninguém, não conseguia falar com ninguém. Então eu tinha que esperar alguém lembrar de mim para poder vir abrir o ônibus. Quando acordaste, o Então motorista já tinha saído. acho que foi essa mais engraçada. Quando, O motorista, o pessoal já estava no aquecimento, os jogadores já estavam no aquecimento e eu tava dormindo no ônibus. Não, na verdade eu já tinha acordado, mas quando o pessoal saiu eu tava dormindo, então acho que foi o que é o mais inusitado que aconteceu comigo aí jogando. depois chegaste a ir jogar nesse Esqueceram jogo? de mim no ônibus e só foram lembrar de mim no aquecimento. Depois voltaste, a equipa foi-te buscar e chegaste a jogar nesse jogo? Não, joguei, consegui. O pessoal tava entrando pro aquecimento e aí lembraram, tipo, fizeram a contagem e eu não tava. Então o pessoal foi me buscar procuraram, foram no ônibus buscar. Pergunto, tens neste momento 29 anos, correto? Uh, 29 ou 28 ainda? 29 já. Pronto, 29. Pronto, começaste a carreira a nível profissional há cerca de 10 anos. Quais são as maiores diferenças que sentes entre o dia de hoje no futebol face a essa altura? Cara, acho que hoje o futebol tá muito mais rápido, muito mais rápido. Hoje você só ter qualidade, acho que hoje você só ter qualidade não te bota entre os melhores. Então, eu acho que você tem que ter qualidade, você tem que ter noção tática e você tem, como é que eu posso dizer? Você tem que estar bem fisicamente para jogar. Hoje o jogo é mais tem que ter qualidade, só a qualidade não te bota como titular.
Acho que antes o jogo era menos intenso. Na minha época, tinha muitos jogadores que, por exemplo, hoje um jogador como o Paulo Henrique Ganso, que eu sou fã dele, que joga no Fluminense, é um cara sem palavras. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, de como ele pensa no futebol, de como ele joga, mas é um jogador que é um tipo de jogador que está perdendo espaço no futebol hoje. É um jogador que não tem intensidade. Então acho que a intensidade de hoje é muito do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás você como jogar só com a qualidade do Paulo Henrique Ganso, você jogava em qualquer lugar. Hoje, infelizmente, não, se você não tem intensidade, você não é um jogador intenso, você não tem espaço. Ao dia de hoje a exigência e a competitividade é muito maior, não é? Não basta apenas talento, como disseste. A competitividade, os jogadores hoje em dia, todo mundo está bem preparado para um jogo bem de, de intensidade. Ao longo destes anos, qual foi a maior aprendizagem que já tiveste com o futebol? Cara, a maior aprendizagem que eu tive com futebol, passei em bastantes clubes, diferentes países, e eu aprendi a separar seu amigo de trabalho do seu amigo para a vida. Eu acho que quando a gente tem a convivência com jogadores que é seu amigo de trabalho, às vezes você acaba querendo compartilhar ou levando para um lado fora do futebol que você acaba como é que eu posso dizer? Você acaba se enganando com as amizades. Então, você confia num jogador, confia num amigo de trabalho, fora das quatro linhas, que você acaba tendo não digo sendo traído, mas assim, Desiludindo? você isso, você acaba se desiludido das pessoas. Então, acho que essa aprendizagem de difundir as coisas, e claro que é a experiência de ter passado em outros nos países e nas a aprendizagem de línguas, aprender inglês, agora estou aprendendo francês, espanhol eu já consigo falar bem também, que tinha um argentino aqui ano passado, hoje eu falo russo, estou aprendendo um pouco de francês, então eu acho que essa, esse tempo no futebol me trazendo essa bagagem que eu acho que o futebol me proporcionou. São coisas que levas não só do futebol, mas para a vida, não é? Mais-valias, ferramentas, aprendizagens. Se um jovem te perguntar um conselho, que conselho é que davas a uma criança que quer seguir, que tem o sonho de ser futebolista? Cara, assim, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo quando eu era mais novo, hoje poderia falando para um atleta de 16, 17 anos que tem o sonho de jogar na Europa ou de jogar fora do Brasil, fora de qualquer país que lá esteja, eu acho que se preparar, não só fisicamente, mas mentalmente, e acho que aprender a falar inglês é bem importante para sua adaptação. Talvez se eu tivesse estudo para poder, assim, se eu falasse inglês antes de entrar de ir para a Ucrânia, talvez a minha adaptação seria melhor. Então, eu acho que o conselho que eu tenho para dizer é se prepare fisicamente, psicologicamente e se puder ter a oportunidade de aprender inglês, que vai, minim, vai minimizar o seu tempo de Adaptação. adaptação, independente do país que você for, de adaptação, independente do país que você for, você vai conseguir se adaptar o mais rápido possível e vai poder, quanto mais rápido você se adaptar, mais rápido você vai ter o seu sucesso.
que é que achas que torna o futebol uma modalidade tão especial que mexe com as emoções de tantas pessoas e que tantas pessoas à volta do mundo acompanham? Cara, futebol, eu acho da maneira de como a emoção, acho que a maior emoção no futebol, acho que quando a gente está dentro de campo ali, tem aquela. Você vê as pessoas. Quando você é torcedor, por exemplo, eu sou torcedor, hoje eu estou vendo um jogo de futebol. Você vê como é que aquele cara faz isso, como é que ele consegue correr desse jeito, como é que ele conseguiu dar esse passe. Então tu fica admirando aquilo, aquele jogador, aquele time, a vontade Como se de fosse uma cada obra de jogador, de arte, cada de certa forma, não? exatamente, como se fosse uma obra de arte. É um passe, é uma falta bem batida. Então, como torcedor, a pessoa vê que dali você fica apaixonado pelo futebol, você fica, pô, vou querer voltar para ver isso. Ou você se apaixona por um jogador que você, pô, quero ver ele jogando de novo. O jeito que ele joga, o jeito que ele se movimenta, as atitudes dele me faz se apaixonar pelo futebol. Então, às vezes é jogador que você fica apaixonado por, te faz ficar apaixonado por futebol, às vezes é um time, às vezes é um motivo de pai, família. Eu acho que, mas eu acho que o que mais transforma o futebol apaixonante é realmente o que você disse, é a arte de ver um futebol, de é, como uma pessoa bate na bola, com uma perfeição, atitude, o prazer que a pessoa faz aquilo dali. Isso eu acho que como torcedores se apaixonam por o jogador e a gente, jogador, se apaixona cada dia que a gente entra em campo e faz o que a gente mais gosta. Se não fosses futebolista, qual seria a tua profissão? Cara, eu acho que minha mãe queria que eu fosse militar quando eu era pequeno. Então, na verdade, eu nunca parei para pensar mas se eu, em outra profissão, Possibilidade, certo? nessa possibilidade. Mas minha mãe queria que eu fosse tá, que eu servisse o exército. Eu acho que se fosse da vontade dela, eu teria servido. Nunca foi algo que te chamou muita atenção? Seria militar hoje. Nunca foi algo que te chamou muita atenção, que tivesses muito interesse, não é? Estás-me a ouvir bem? Deu uma travada, não consegui escutar. Ah, Agora sim. nunca foi uma área que te interessou muito, que te chamou muita atenção a carreira militar. Não, não, nunca foi. Eu nunca. Minha mãe que gostava, que pedia para me seguir, ou para poder tentar, mas eu entrei no futebol muito cedo, então não teve essa possibilidade. A pergunta, há alguém dentro do mundo do futebol a quem queiras deixar uma palavra de agradecimento, um agradecimento especial pelo papel que teve na tua carreira, na tua vida? Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor? Foi a rede, foi. Queria perguntar-te se há alguém no futebol, no mundo do futebol, a quem queiras deixar uma palavra, um agradecimento especial pelo impacto que teve na tua vida. Cara, acho que eu tenho a agradecer aos meus treinadores que na base, no profissional, que me deram a oportunidade de mostrar no futebol no Brasil, aqui fora. Acho que alguns companheiros de equipe, na verdade, todos os companheiros de equipe que eu tive, querendo ou não, me ajudou de certa forma, mas acho que em especial eu tenho um amigo que eu fiz na Geórgia em 2019, o Felipe,
que hoje é fora de campo, a gente é muito amigo, a gente já esteve junto, a gente sempre tá junto, foi uma amizade que eu ganhei no futebol e levo pra vida, que a gente, desde quando a gente se conheceu, a gente se cobra muito um do outro, a gente é muito realista um com o outro. Se eu jogo mal, ele fala, mano, você tem que melhorar, mano, você tem que. Então é uma pessoa que pega muito no meu pé, assim como eu pego no pé dele. E eu acho que se não fosse um pouco dessa amizade, esse relacionamento que eu tenho com ele, essa, essa amizade de estar sempre puxando um ao outro, querendo o melhor um do outro. Então, acho que não estaria hoje onde eu estou, não teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, acho que é essas pessoas que eu tenho que agradecer. Para concluir, eu queria pedir-te uma mensagem para quem está a ver este episódio, uma mensagem final. Então, eu quero agradecer vocês primeiramente por primeira vez que eu faço uma entrevista assim, já tive várias oportunidades, mas me senti mais confortável com vocês assim de fazer essa entrevista. Pergunta aquilo que estava-te a dizer para concluir uma mensagem para quem está a ver este episódio. Como eu estava dizendo antes de acabar a bateria, quero agradecer vocês primeiro pela oportunidade. Já tive outras oportunidades antes, mas já vim acompanhando o trabalho de vocês no TikTok, no YouTube, o Ricardo também, e outro, entre outros. No Instagram, vim acompanhando. Gostei muito da entrevista, do jeito que vocês dão oportunidade para pessoa, para os jogadores falar sobre sua trajetória. E mais uma vez aqui, obrigado pela oportunidade. E para quem assistiu até o final, que conseguiu chegar aqui, obrigado por assistir. E espero que gostem aí da minha história no futebol.